apanhou. Em Atenas ele usou um pouco de sabedoria. Quando chegou em Corinto ele disse: que droga! Cheguei em tremor e temor e não quero saber mais desse negócio de sabedoria humana, não funciona. Eu só quero saber de uma coisa: Cristo e esse crucificado. A nossa mensagem se tornará eficaz quando ela estiver centrada na cruz de Cristo, não em argumentações humanas, não em sabedorias humanas. Às vezes, quando nós vamos proclamar a palavra, nós até achamos que não vai funcionar dizer ele era o verbo que estava com Deus e ele era Deus, e que não vai funcionar dizer que ele deixou todas as coisas, e que não vai funcionar. Amados, o Evangelho é o poder de Deus para transformar todo e qualquer homem. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa argumentação, é o Evangelho que é o poder de Deus. E todo homem precisa dele, e você o tem. Aleluia. Nossa mensagem se torna eficaz, primeiro, quando ela vier acompanhada de feitos. Comigo então. Nossa mensagem se torna eficaz quando vier acompanhada de feitos. Todo mundo junto. Nossa mensagem se torna eficaz quando vier acompanhada de feitos. Segundo, nossa mensagem se tornará eficaz quando não houver culto a nenhuma personalidade humana. Terceiro, nossa mensagem se tornará eficaz. Aleluia. Amém. Quarto, versículo 13, Asaf. Estão comigo ainda? Ou o sono já pegou? Já estão comigo. Glória a Deus. Pensei que vocês estavam em profundas meditações. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Oh, Senhor. A nossa mensagem se tornará eficaz quando conhecermos a Jesus. Quando conhecermos a Jesus. Alguns até, quando vêm alguns irmãos com fluência, com graça, e gostariam até de ter, pensam que isso é assim. Não. Isso é fruto de intimidade e comunhão. É fruto de gastar tempo para ouvir o Senhor. Aquilo que eu te falar no ouvido, isto proclamai dos altos dos eirados. Altos dos eirados. Mas aquilo que você ouviu no ouvido, isso significa o quê? Intimidade. Nossa mensagem vai ser eficaz e nós vamos abrir a boca e vamos destilar graça e poder quando tivermos intimidade com Jesus. Viu o que diz aí? Homens incultos e iletrados. Mas eles disseram: estes homens estiveram com Jesus. Era notório, era claro. Quinto, versículo 16, Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Que um sinal notório foi feito por eles. A nossa mensagem se tornará eficaz quando
realidade for maior que a propaganda. Nossa mensagem se tornará eficaz quando a realidade for maior que a propaganda. Sabe por quê? E aqui nós temos que ter um cuidado, hein? Nós chegamos em alguns lugares e começamos a contar algumas coisas. E contamos isso, aquilo outro, daqui da onde eu venho. E lá em BH, e tal, e não sei o quê, e pá, e porque lá todo mundo é junto em ligamento, e porque lá todo mundo se sujeita, porque lá, e tal. E eu cheguei aqui e vi uma irmã, deu um sorriso pra minha irmã e falei pra mim. Eu digo, me enrolaram. Eu pensei que todos sorriam, mas tem alguns que não. Eu pensei que todos, quando se diziam, irmão, faz silêncio, eles todos faziam, mas não. Eles não fazem. Nossa mensagem se tornará eficaz quando a nossa realidade for maior do que a propaganda que fazemos. Sabe por quê? Nós sempre temos que falar menos. Porque quando eu falo menos, a pessoa chega e diz, é muito mais. Mas quando eu falo muito, ela chega e diz, é menos. Quando eu falo menos, ela fica impactada. Quando eu falo muito, ela fica decepcionada. Então, amados, a nossa mensagem vai se tornar eficaz quando nossa realidade for maior do que aquilo que nós tentamos comunicar. Nossa. Amém? Não me atiram tomates? Não? Então vamos adiante. Falta pouco. Já vamos terminar para a alegria de alguns. Sexto, versículo 17, versículo 18. Chamando-os. Não. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. A nossa mensagem se tornará eficaz quando a ameaça de contágio for real. A nossa mensagem se tornará eficaz quando a ameaça de contágio for real. Por quê? Quando começarmos a sermos o quê? Perseguidos, acusados, maltratados. Quando começarem a ter receio, temores, é porque nossa mensagem está se tornando o quê? Eficaz. Aqui o Sinério chama eles e diz, não podemos fazer nada, nós vamos ameaçar, porque se nós não pararmos, eles vão contagiar Jerusalém inteira. E adiante diz, eles encheram Jerusalém com a sua doutrina. Porque eles eram uma campanha evangelística contínua. Todos os dias estavam de casa em casa, nos templos, proclamando a Jesus. Era uma máquina de fazer discípulos constante, contínua, intensa, todos os dias. Nós somos bem assim, não? Amém? Amém. Até que quando cheguemos algumas vezes somos assim. Amém. Poucas vezes somos assim. Amém. Tem que falar menos. Amados,
nós somos um time, amém? Amém. Se falarmos com um por dia. Um por dia. Que o Senhor coloque em nós um desejo tão forte e tão ardente de proclamar. E que permaneça isso em nós. Que quando nós sairmos de um lugar, que encontramos com alguém e não falamos, que nós tenhamos o impulso do Espírito de ter que voltar e dizer: me perdoe. Eu vim aqui e voltei porque estou envergonhado. Eu tenho algo para te dizer. E algo que é importante para a tua vida. E eu não falei. Que Deus incomode vocês assim. A mim assim. Que não escape nenhum que passe por mim, que eu tenha contato. Nem estou dizendo que vocês têm que ficar batendo nas pessoas na rua, ou esse, aquele. Mas cada um que eu tenho contato, cada um que eu tenho oportunidade de dizer quanto é isto. Cada um que eu tenho oportunidade de dizer que dia bonito. Cada um que eu tenho oportunidade de falar alguma coisa, esse seja alvo do amor de Deus através da minha vida. E ele pode ser atingido pelo poder de Deus. Aí sim nossa mensagem vai se tornar eficaz, porque vamos contagiar. Queridos, deixa eu perguntar para vocês. Vocês creem que todos os homens e mulheres que estão lá fora, que não congregam, que não têm nenhuma intimidade com Deus, necessitam de Deus? Quantos creem? Pode tirar a mão do bolso por um minuto? Quantos creem? Precisam de Deus? Com quem Deus conta? Com quem Deus conta? Conosco. Ele disse: a seara é grande. São poucos os... Sabe por quê? Sempre serão o que os trabalhadores? Poucos. Então, nenhum de vocês é dispensável. Amém? Nenhum é dispensável. Nenhum. Todos. Um por dia. No mínimo. E nós contatamos com mais de uma pessoa por dia. Amém? Aí nossa mensagem vai se tornar o quê? Eficaz. Ah, é gostoso quando se sai em Salvador, num lugar ou outro, e dá um gancho, e dá uma palavra, e a pessoa diz: já me falaram isso. E já encontramos vários, em vários lugares, que dizem: alguém já me falou a mesma coisa que você está dizendo. Isso significa que nós estamos o quê? Contagiando, fazendo um caldo de cultivo. Permeando a cidade com a palavra, com a doutrina, com o ensino do Senhor. O contágio tem que ser real. Amém? Último. Versículo 19 e 20, Asaf, por favor. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aleluia. A nossa mensagem se tornará eficaz quando o amor pela verdade for maior que o amor pela nossa própria vida ou reputação. O amor pela verdade for maior do que o amor pela nossa vida ou reputação. Aí, amados, não iremos temer nada. Imagina que a maioria de nós, às vezes, tem timidez para abraçar um outro irmão. Sim ou não? É tímido para abraçar outro irmão. Eu às vezes devo parecer um pouco
estranho para alguns. Eu imagino que a turminha de Montes Claros deve ter achado um pouco esquisito, não achou não? Sejam sinceros, viu? Vocês ficaram me olhando meio esquisito assim. Eu cheguei lá e queria decorar o nome de um e da outra, e repetir o nome de outro, abraçava e não sei o quê. Primeira vez que vi, nunca vi nem mais gordinha, nem mais magrinha. Elas tampouco sabiam quem era aquele baixinho que chegou lá rindo, aquela carinha, lá daqui, veio daqui, e vai de lá e pergunta o nome daqui. Daqui a pouco mais assim, qual é o teu nome? É Marta, Marta. E tal, diga lá, pô. Se nós temos vergonha e medo de abraçar um irmão, e quantas vezes temos medo de ser apenas rejeitado por um incrédulo que vai dizer assim, não quero te ouvir não, sai daqui. Eu pergunto, até onde você está disposto a se sacrificar por Cristo? Que raio de discípulo tu é? Que raio de discípulo tu é? Que tem medo de ser rejeitado, que tem medo de que alguém diga para você, não quero te ouvir não. A maior lição que eu aprendi na minha vida nessa área foi quando eu saí com Ivan Baker. Ivan Baker, para mim, meu amado, que eu quero imitar em tudo. Se ele pisca do lado, eu quero piscar também. Se ele dá com a mão, ele tem um dedo, falta um dedo nele, eu queria andar assim, faltando um dedo, parecido com ele. Irmão que eu admiro, irmão amado, precioso, querido. E eu tô com ele, saía na rua com ele para tudo que é lado, e eu tenho uma admiração, sei da sabedoria, sei da graça da vida daquele homem. Sabe qual foi a melhor lição que eu aprendi com ele? Foi quando na rua, ele foi proclamar para um rapaz, ele disse, sai daqui, velho, não quero te ouvir não. Aí ele disse, o que vai acontecer agora? Ele virou pro lado e disse, Deus te abençoe, tocou no outro, se queria falar contigo. Eu disse, é assim, rejeitam ele também? Ai, eu posso ser rejeitado? Não tem problema. Mas eu imagino ser ameaçado de morte. Se continuar proclamando, se continuar aplicando a disciplina nos filhos, se continuar isso, aquilo outro, e vem não sei que denúncia, não sei de onde, nós recuamos e tira vários, esconde não sei o que raio de discípulos somos? Como vamos impactar, como vamos contagiar, como? Há muito que crescer. Amém, igreja? Há muito que crescer como um todo. Como um todo. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sei que ninguém sente isso que eu vou contar, só eu. Toda vez que eu vou proclamar, eu tenho que romper com uma cortina chamada medo. Eu sei que vocês não sentem isso. Vocês também sentem? Nós levamos uma repreensão de uma criança no dia. Estávamos na casa do Marcos, muitos anos atrás, acho que era 85. Eu era menino ainda. Aí estávamos lá, Marcos, eu, entusiasmado, e nós íamos para a rua com os discípulos, íamos para a praça com os discípulos proclamar a palavra, mas só que já fazia meia hora que nós tínhamos que ter saído e a gente queria muito orar. Não sei o que deu, a gente queria orar tanto aquele dia e vamos orar mais. E ora, e ninguém tem coragem de sair. É uma das primeiras saídas assim para a praça e lá vai. E ora, não, vamos orar mais um pouco, ele não chegou. Vamos orar mais. E ora mais, e ora mais. E aquela demora de hora daqui, de lá, daqui a pouco entrou o Caleb. Caleb está com 14 anos, Sinara? 15? Sinara saiu? Saiu. Mas é 15. 15. Quantos anos atrás? Você que faz depois de conta aí? 3 anos. Ele entrou na sala. Ele tinha 15 anos. Tem 15 anos hoje. 3 anos.
Aí ele chegou, entrou na sala assim, sem mais nem menos. Entrou correndo, fez barulho, todo mundo olhou e disse assim, sabe como é que é? A gente chega assim com Jesus na frente do diabo, o diabo fala assim, vai embora. Aí o Marcos me olhou e disse, vamos embora pra rua. Não é trabalho, são 53 cidades no Brasil, que vou para tudo que é lado, 6 meses fora da minha casa, nada me impede de continuar ardendo em meu coração a paixão pelo propósito de Deus. Nada! Nada vai me impedir de que isso continue ardendo. Trabalho algum, sacrifício algum. Pelo contrário, quando estou aqui, ela arde demais, porque eu olho para isso aqui. Aleluia! Perdão. Perdão, amados. Mas nada me alegra mais do que ver vidas transformadas, do que ver irmãos sendo tratados, do que o propósito sendo atingido de que uma família de muitos e muitos e muitos mais, e eu olho para cá e eu vejo muito mais lá, muito mais do que isso, porque virão e virão mais e virão mais e virão mais e virão mais e mais e mais. E esse propósito tem que estar ardendo, porque ele é o que tem que motivar meu coração. E a pergunta que eu quero fazer é, o que motivava o Senhor Jesus? O que motivava o Senhor? Está no versículo 34, ele disse, a minha é o quê? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha o quê? Eu estava pensando nisso e me dei conta que eu tenho 41 anos de idade e não lembro de ter esquecido um só dia de comer. De ter passado o dia todo e disse, não comi hoje, esqueci. Já fez isso? Alguém aqui já passou o dia e chegou na meia-noite, rapaz, nem lembrei de comer hoje, ó. Alguém já fez isso? Quando eu faço jejum, eu tenho que estar continuamente dizendo para mim, estou de jejum, eu estou de jejum, eu não vou comer, eu não quero comer. E algumas vezes, na fita adesiva, e algumas vezes, estando de jejum, caminhando com algum irmão, fazendo alguma coisa, vamos tomar um lanche, eu chegava, parava, botava o suco e comia um pastel, e Jesus, eu estava de jejum. Comigo acontece assim, mas não consigo esquecer de comer. Nós acabamos de tomar o café e já tem gente preocupada com o almoço que nós vamos ter que comer aqui. Não tem uma equipe aí já preocupada? E já está lá fazendo. Acabamos de comer. Já está quase pronto. E depois de terminar o almoço, a turma já está pensando no lanchinho da tarde, porque mineiro gosta do lanchinho à tarde. E depois já um cafezinho com queijinho, e depois vem a janta. E bom, antes de dormir um suquinho com alguma coisa. São as 12 refeições por dia. Quando eu venho para cá, semana passada, sabia que viria para cá. Então, já uma semana antes, eu perdi 1,5 kg, porque vou para Minas. E eu sei que quando eu volto de Minas é com 1,5 kg a mais. Com certeza. Amados, Jesus está dizendo que a minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar. Ele está colocando aqui, ele está dizendo que ele não conseguia viver sem fazer a vontade do Pai. Era tão intrínseco nele, era tão forte nele, era tão instintivo nele quanto é o comer. Ele não conseguia esquecer de comer, ele também não conseguia esquecer de fazer o que o Pai quer. E como tem que ser conosco? O que motivava ele não tem que ser o que tem que motivar a nós? Sim ou não? Aleluia! Qual é a tua comida? Qual é a minha comida? E sabe qual é o medo que eu tenho? Que eu comecei a falar que essa paixão perca. Nós corremos um perigo sério. Sabe qual é o perigo que nós corremos? Chama-se
religiosidade. Não pensa que estamos livres. Zé, não estamos. Não estamos livres desse perigo da religiosidade. Porque com o passar do tempo, essa desgraça começa a entrar na igreja. Com o passar do tempo, na repetição das coisas, no ficar nelas, elas começam a se tornar religiosas e a paixão sai. E quando a paixão sai, tudo se torna um enfado, um peso, uma repetição sem sentido algum. E todos nós corremos esse perigo de deixar que a religiosidade entre e tome a primazia das coisas de Deus. Já quando eu escuto sobre o propósito, meu coração não se acende. Quando eu escuto sobre a vontade do Pai, que eu já ouvi algumas vezes, já não causa aquela borboleta no peito, aquele tremor, aquele ânimo. Não, porque eu já estou virando religioso. E todos corremos este perigo. Aquilo tudo que nós deixamos na porta, que foi tão importante na porta que eu renunciei a tudo. Eu disse, não, a partir de hoje só tem uma coisa que eu vou fazer, é a vontade do Pai. E só tem uma outra coisa que eu vou andar, é realizando a obra do Senhor. E lá no começo eu não medi esforços. Lá no começo tinha retiro, tinha reunião na casa, tinha rua. Aonde estava? Lá estava lá estava eu. E quando é que vai ter outro encontro? E quando é que vai ter outra coisa? E o que tem que fazer? E eu abandonei tudo. Não, estudo não é mais prioridade. Isso não é mais prioridade. Aquilo não é. A prioridade é a vontade do Pai. Mas com o passar do tempo, eu vou apanhando algumas coisinhas que eu deixei na porta. Isso aqui eu quero continuar um pouquinho agora, pode pegar. Em nome da maturidade, agora que eu sou maduro, eu posso decidir o encontro que eu vou, o que me é útil, o que não me é, o que eu posso fazer. Sabe como é o nome disso? Religiosidade. Religiosidade. Estas coisas começam a entrar sutilmente na igreja e nos desviam de fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Estão comigo, amados? Quem me conhece sabe que eu grito. Já está acostumado. Quem não conhece vai ficando acostumado. Dá o desconto. 1 Timóteo 2, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Amém. A vontade do Pai é que todos os homens sejam salvos. E qual é a obra que Ele quer que realizemos? Qual é a obra que Ele quer que realizemos, amados? Amém? Diga alto, querido. E façamos discípulos. Aleluia. Sejamos e façamos discípulos. A vontade dele é que todos sejam salvos. Todos. Não quer que nenhum fique de fora. Essa é a vontade do Pai, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu descobri um termômetro para medir o ardor do propósito no coração dos irmãos. Eu coloco debaixo do braço do irmão o propositômetro. Sabe qual é o termômetro?
para eu saber se o propósito de Deus está ardendo em teu coração. Sabe qual é? Se em você continua ardendo o desejo de ganhar vidas para o Senhor. Se perdestes este desejo, é porque o propósito de Deus não está ardendo mais em teu coração. Porque se o propósito está ardendo dentro de mim, eu vou continuar ardendo e tendo um desejo intenso de reproduzir, de dar fruto, de conquistar vidas, de ganhar vidas, de arrancar homens de lá para trazer para cá, de passar para eles aquilo tudo que o Senhor fez comigo, toda a graça, toda a vida. Tudo vai estar continuamente, não perco oportunidade com ninguém, não deixo passar ninguém, porque eu sou movido pelo propósito de Deus. E é isso que me alimenta. Mas se tu perdeste com o passar do tempo o desejo de ganhar vidas, o que aconteceu contigo é que esse propósito parou de arder em teu coração. Vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Quanto estou comprometido com o propósito de Deus? Feche os olhos e vai diante do Pai. Quanto eu estou comprometido, Senhor? O quanto ainda arde dentro de mim o teu propósito? Ah, Senhor, quanto de desejo ainda há em mim de ganhar vidas? E se nunca houve, Pai, põe em mim, fez o que, põe o querer e o realizar. Dá para mim esse querer ardente, Senhor, de proclamar, de levar Tua palavra, de pregar, de ganhar vidas, de anunciar, de ser Tua testemunha, de ser colaborador contigo, Senhor, por onde eu andar, eu ser uma contínua campanha de proclamação, porque o Teu propósito, porque a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai e realizar a Sua obra. Que essa seja a mola propulsora no meu coração, a mesma motivação que havia no coração do meu Senhor. Que essa motivação esteja em meu coração todos os dias. E que eu não deixe passar oportunidade alguma, Senhor, para proclamar. Ajuda-nos, Senhor. Somos fracos, somos pobres, nus e cegos, necessitamos de colírio, de ânimo, de graça, de paixão. Aleluia. Vamos voltar para João, capítulo 4. Versículo 1, Azaf, por favor. Se os irmãos acharem. João 4, 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Aleluia. O que Jesus fazia? Amém. Bebê, o que ele fazia? Discípulos. O que nós temos que fazer? Quero ouvir. Amém. Aleluia. Versículo 6. João 4. Nós vamos ficar em João 4 agora até o fim, tá? Deixem as Bíblias abertas em João 4. Nós vamos ver alguns versículos e comentar eles. Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Peraí, tem uma coisa errada aí, Azaf. João 4, 6. É? Lê de novo. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem. Como? Não. Como é que tá aí? Estava ali a fonte de Jacó. E?
Cansado da viagem. Cansado, Jesus cansado. Tá certo isso? Tá certo? Está escrito isso aí na Bíblia de vocês? Está mesmo aí? Cansado? Jesus cansava, é? Jesus cansava? Jesus cansado da viagem. Termina o versículo, querido. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Jesus estava o quê? Cansado. Nós também cansamos? Não, né? Nós cansamos? Vocês cansam? Não é privilégio nosso. Não era privilégio nosso. Jesus também cansava. E vou dizer mais, no original diz que ele estava exaurido, sem força, cansado da viagem. E não foi de Boeing, não foi de burrinho, foi no dedão do pé. E tudo assim. Jesus estava cansado. Alguns chegam do trabalho, saem 6 horas da manhã de casa, pegam seu ônibus, vão para o trabalho, trabalham o dia todo, volta à noite e diz: ai, 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 ainda tem igreja na casa. Ai, 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 ainda tem que estar com os discípulos. Jesus estava o quê? Nós também cansamos? Vamos ver o cansaço dele. O que Jesus pede para a mulher? Jesus pede o quê? Ele também estava com o quê? Os discípulos tinham ido à cidade fazer o quê? Comprar? Então Jesus estava também com? Jesus estava cansado, com sede e com fome. Alguma semelhança conosco? Aleluia. Versículo 8. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Os discípulos estavam com o seu pensamento ocupado no quê? No que, amados? Foram comprar comida. Eles estavam com a sua mente ocupada na comida. Existe alguma diferença entre Jesus e os discípulos? Sim ou não? Sim. Tem. Tem alguns discípulos que só têm preocupação com alimento natural. Não que isso esteja errado. Mas a pergunta é: o que tem ocupado o meu pensamento? Com o que eu tenho gasto o meu pensamento? É com o trabalho? É em ganhar mais? É com a família? É com o meu filho? É com o meu casamento? São os estudos? E hoje aqui eu sei que tem 2 que estão bem preocupados com o casamento. Hoje não escuta nada, não consegue ouvir nada porque há um tilintar nos ouvidos. Casamento. Cadê o noivinho? Cadê o noivo? Tá aí. Pensei que eu já perguntei, pensei que ele não ia estar. Mas ele tá. E cadê a noiva? Tá ocupada com o seu casamento. Ela tá ouvindo, né, amada? Eu vou gritar mais alto agora para você ouvir tudo. O que tem ocupado o meu pensamento é o meu trabalho, é ganhar mais, é a minha família, é o meu filho, é o casamento, são estudos. Amados, tudo isso é legítimo. Tudo isso é legítimo. Mas qual tem sido a tua comida? Qual tem sido a tua comida? Tem sido a vontade do Pai e realizar a sua obra? Isso é o prioritário. Isso é o que ocupa a maior parte da tua mente, do teu coração e do teu tempo. É isso.
O coração dos discípulos aqui em João 4 estava onde? Eles foram para a cidade evangelizar? Foram? Não. Foram fazer o quê? Comprar comida. Foram dar ganchos? Não. Foram o quê? Comprar comida. Foram tratar das coisas deles. Eles não tinham carga alguma pela cidade. Eles foram no verdureiro, eles foram na padaria, eles foram na peixaria, e não tem nenhum registro na escritura que eles tenham dito alguma coisa. Sabe por quê? Porque estavam preocupados com as suas necessidades. Estavam preocupados com as suas coisas. Mas agora vamos ver a diferença entre eles e Jesus. Olha aqui. Jesus estava como? Com sede e com fome. Jesus podia, ali naquele local deserto, estava sozinho, sentado à beira de um poço, exausto, suador, meio-dia, sol a pino, cansado, cheio de sede, boca seca, barriga doendo. Ele vê uma mulher samaritana. Primeiro, mulher valia quase nada naquela época. É verdade. Ainda mais que era samaritana ainda. Jesus podia pensar assim, com toda tranquilidade: hoje já fiz muito. Estou muito cansado. Estou com uma sede terrível. Estou com uma fome que está me corroendo a barriga. Essa mulher samaritana ainda, e ainda está no 6º casamento, misericórdia. Eu vou perder meu tempo, eu estou cansado. Ele tinha todo o direito de pensar isto, de dizer isto, mas ele não pensou assim. Ele viu aquela mulher e a viu como uma pessoa sedenta e faminta de Deus, uma pessoa que podia ser atingida pelo amor de Deus, uma pessoa que podia ser atingida pelo poder de Deus, uma pessoa que o Pai amava. E Jesus tomou uma postura completamente diferente dos discípulos. Completamente diferente. Eu colocaria não os 2 pés para trás, os 2 pés, 2 mãos para trás. 6º casamento, misericórdia. Eu escolho, você escolhe. Nós determinamos que esse vai e aquele não vai, por causa do grau de dificuldade que encontramos na vida de alguns. Amados, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo, ou seja, qualquer homem. Não ponha impedimentos para Deus. Jesus disse: é impossível um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos disseram: então não vai entrar nenhum. Ele disse: mas para Deus é possível. Não há ninguém. Gravem isso, queridos. Não há ninguém mais enrolado que esteja, mais perturbado que esteja, que não seja alvo do amor de Deus e que o poder de Deus não possa transformá-lo. Não há um sequer. Não façamos eleições. Que a tua comida e a minha comida seja fazer a vontade daquele que nos enviou e realizemos a sua obra. Viu que tinha muitos outros samaritanos, versículo 41, Azar. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Muitos outros, quando ele viu aquela mulher, ele viu que muitos creriam, que muitos outros iriam crer. E mais, Jesus sabia que em Atos capítulo 8, versículo 5, ia ficar registrado lá que Filipe ia descer às regiões da Samaria. E a palavra diz que multidões atendiam
unânimes. Fruto de quem, Ronald? Fruto de quem, Ronald? Daquela mulher. Aquela mulher trouxe muitos, muitos outros e multidões. Você consegue ver como Jesus? Você consegue olhar para uma vida e enxergar atrás dela uma multidão? Você consegue ver que se ela for atingida, uma multidão será atingida? Essa era a visão que Jesus tinha sobre aquela mulher. Versículo 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Oh Jesus, tem misericórdia de nós. Os infelizes vão para a cidade só pensando nas suas necessidades, em trabalhar bem hoje, em agradar o chefe, em comer um bom almoço, em continuar o trabalho à tarde, voltar para casa para o seu descanso. E quando encontram o Senhor Jesus, cansado, com sede, com fome, pregando a palavra de Deus, diz a palavra que eles se... A palavra diz maravilharam, né? Só que no original é escandalizaram. Sabe por quê? Porque era proibido para um judeu falar com uma mulher a sós. Ainda mais samaritana. Além de irem para a cidade e não fazerem nada, ainda ficam cheios de preconceito com quem está fazendo. Aonde estava o coração dos discípulos, amados? Hein? Estão comigo ainda? Aonde estava o coração dos discípulos? Isso, nas suas necessidades. Versículo 28 a 30, o que diz aí? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Os apóstolos vieram da cidade e não fizeram nada. Esta mulher volta para a cidade para fazer o que eles não fizeram. Versículo 31 a 33. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Aonde continuava a cabeça dos discípulos, bebê? Ainda estavam preocupados com o negócio de comer o tutu, de comer o... que mais? Angu, o que mais? Maionese, o que mais? O frango com quiabo. Então ela come o franguinho com quiabo. Ah, delícia, Jesus, come aqui o tutuzinho, não sei o que. Continuavam com a cabeça voltada para a comida. Estavam preocupados com as suas coisas, o seu coração estava longe do propósito do Pai. Se envolvem com suas coisas e perdem o referencial. Nós também, quando vamos para a cidade, vamos sem carga. Quando acordamos segunda, terça, quarta e vamos para a cidade, vamos fazer o quê? Fazer o quê? Buscar a comida? Ganhar mais dinheiro? E esquecemos de fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Porque a nossa comida não tem sido essa. Mas o Senhor pode mudar. Amém? Tem sido de muitos, não tem sido de alguns, e será de muitos mais. Aleluia!
Palavra não é para desanimar, não. Eu quero animar meus irmãos. Amém, queridos? Ah, Jesus, eles não tinham a visão que Jesus tinha, eles não tinham a carga que Jesus tinha, eles estavam, quando se envolviam nas suas coisas, ficavam perdidinhos nelas, que nem Marta, agitada e ocupada. E perdiam o referencial. Não viam que atrás de uma vida vem uma multidão. Multidão. Lá em Salvador nós temos alguns exemplos. Temos um Benitinho que ganhamos com 15 anos de idade. 15 anos. Um adolescente iniciante. 15 aninhos. Que pro Senhor não existe o não. Existe só o sim. E o sim muitas vezes requer dor, requer sofrimento. Mas ter Jesus como Senhor é sempre sim para Ele. Ainda que no fio da espada, ainda que a espada venha até nós, o sim será sempre para Ele. O sim será sempre para Ele, não haverá não, nunca, jamais, jamais haverá não, só sim. Irmão, eu queria só falar uma coisa aqui. Eu queria pedir perdão aos irmãos. Ontem eu estava, sexta-feira, à noite, eu vim aqui com o Juscelino trazer som e eu estava inventando bastante. E eu estava ali, eu chamei, abri o portão e quando eu estava mais à frente, chegou alguém com carro e buzinou. E assim, eu vi o tanto que meu coração era mau, sabe? Porque eu não tive disposição no meu coração de chegar ao portão e abrir o portão para o irmão. Com justiça, mas o confessado com misericórdia. Aleluia. Está na luz. Se está na luz, mantemos comunhão. Se mantemos comunhão, o Senhor nos limpa de todo pecado. Aleluia. Da mesa, nós temos que sair de perto da mesa. Pegue, vai lá para trás. Totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Vivendo a verdade, a glória do Senhor, uma família. Vivendo compromisso.
Deus abençoe. Fica ali na cachoeirinha ali, dá pra você pegar. Vamos estar juntos aqui, gente. Amém? Nós vamos colocar você, introduzir você no corpo de Cristo. Você foi colocado no corpo de Cristo para pertencer a essa família do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vai batizar ele é o companheiro. O nome dele, amado. Pai! Ô pai! O cara vai batizar o nome dele? Não, vou ter. Ele bateu em cima da oração. Só que ele andou avaliando o batismo dele e a época que ele batizou. Aí nós estivemos conversando com o Zé, aí chegou a uma conclusão que ele iria batizar. Então o Carlinhos está entrando em Cristo hoje. Amém. O Carlinhos hoje. Vai batizar o Helder também. Colocamos você agora no corpo de Cristo. Aleluia! Ai, ai. Nós podemos fazer esse monte claro, mas aqui vamos sepultar vidas novas específicas para que sejam novas. Muita expressão de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje o pedido será uma vida nova. O pedido, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mas eu vou
Nós temos recebido de Ti, Senhor, essa revelação. Nós entendemos que somos colocados em Cristo através do batismo para a remissão dos nossos pecados. E nós te agradecemos porque o Senhor tem acrescentado essas vidas ao corpo de Cristo. Nós te honramos porque a tua família tem sido aumentada pela tua bondade, Senhor. E para a glória do nome do Filho, aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Pai, que o Senhor dê graça, Senhor, que o Senhor possa fortificar essas almas, Amém. que o Senhor possa sustentá-los, ó Pai, no corpo, Deus. Que o Senhor dê graça para vencer o pecado, Amém. que o Senhor dê graça, Senhor, para ser dependente do Senhor. Aleluia. Cheio do Espírito Santo, Senhor. Nós ministramos como igreja a vida delas para a tua glória, em nome de Jesus. Deus nos concede intrepidez, amor. Tem mais um. Concede intrepidez e amor para que mais e mais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para nós, a igreja, aqui em Belo Horizonte, ou seja, uma parte. Opa! Amém. É um motivo, é uma alegria muito grande para nós. E talvez as pessoas que não nos conhecem podem pensar tão simples. Nós temos entendido que o casamento é algo muito sério. E o que eu vou falar um pouquinho aqui, eu não vou falar para os dois. Vou falar para a igreja e falar para todos os irmãos e amigos, parentes que estão aqui. O casamento, queridos, tem um valor muito grande diante do Senhor. É algo muito sério. O Senhor, Ele comparou o casamento com a igreja. Mas o mundo, o sistema hoje do mundo, ele conseguiu rebaixar tanto o padrão, o nível do casamento, dando-se muito valor às cerimônias, essa coisa toda, com casando pessoas desestruturadas, pessoas que não sabem nada com respeito ao casamento. Porque no casamento nós temos 3 fases no casamento. A fase do deslumbramento, né? Onde que tudo é rosa, tudo é flor, tudo é bonito, tudo é amor, tudo é carinho. Depois vem aquela fase do descobrimento, onde começam a surgir os problemas, começam a surgir as dificuldades, começam a surgir muitos problemas. Aí é o momento em que as pessoas não chegam na fase do desfrutamento. Porque para chegar na fase do desfrutamento, a pessoa tem que ter casado entendendo com seriedade o que é o casamento. Aí vem destruição da família, entra tudo o que nós temos visto por aí. Até mesmo no meio da igreja. Casamentos sendo destruídos, pessoas sendo destruídas, famílias sendo destruídas. Não tem como desfrutar do casamento, porque quando surgiram os problemas, eles não tinham maturidade para passar pelos problemas, para suportar os problemas, para vencer as dificuldades. Aí vem a destruição da família.
o Rudney e a Shirley, eles vão poder falar para os pais, poder falar para os convidados, eles vão poder falar para a igreja tudo que eles têm entendido do casamento, o quanto isso é sério para a vida deles, o quanto eles têm recebido do Senhor todo o fundamento, como eles têm entendido toda a graça do Senhor que existe no casamento. E nós temos certeza que eles vão ser para a igreja, é uma alegria grande para nós, porque nós temos certeza que para nós que vivemos com eles, nós vamos ver a graça do Senhor na casa deles, na vida deles, no lar deles. Esse é o motivo da nossa alegria, porque nós vamos desfrutando do casamento, porque o Senhor tem preparado eles para isso. Hoje, na nossa mente, se nós que conhecemos o Senhor não tomarmos cuidado, nós podemos cair com o mundo em rebaixar o valor, a beleza, a santidade, o temor de Deus que há no casamento. Mas nós temos crido que o Senhor ele vai levantar e vai estabelecer sua igreja sobre famílias fundamentadas, famílias estruturadas, marido que entende o seu papel, esposa que entende o seu papel, filhos criados para o Senhor. O Senhor ele há de fazer isso. Isso vai ser restaurado na casa do Senhor, e a igreja vai poder ser um padrão para o mundo com respeito à família, com respeito ao casamento. Amém? Graças a Deus, graças a Ele, eu e a Chile estamos aqui em primeiro lugar. A Ele, esse Deus que nós adoramos e louvamos, a Ele nosso coração está cheio de júbilo, né? Nos nossos lábios, alegria. Nós queremos glorificar o Senhor por esse momento, que podemos estar aqui. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado em tudo. E eu quero honrar os meus amados pais, meu pai, minha mãe. O motivo de eu poder estar aqui nesse momento, cuidado de mim até agora. A Ele eu devia todo o respeito, devia toda a satisfação. Agora esse vínculo está sendo desfeito, mas eu continuo os amando demais. Meus pais que me ajudaram tanto para realizar essa cerimônia, realizar esse casamento, que cuidaram de mim. Eu agradeço pelo zelo deles por mim, meu pai, minha mãe. É maravilhoso poder falar isso com o coração cheio, emocionado, por tudo que eles fizeram por mim. Eu louvo a Deus e agradeço o pai da Chile, a sua mãe, nesse momento, a essa moça linda, maravilhosa aqui, a qual eu tomarei como esposa. Eu agradeço ao Senhor Gilberto, né, por tê-la gerado ao mundo, nesse momento está aqui comigo. A Nilza, sua mãe, por terem abençoado ela, cuidado dela. Eu agradeço muito a vocês, eu amo muito a vocês. Eu agradeço a Moisés, a qual eu vim conhecer o Evangelho e cuidou de mim, me fez conhecer cada vez mais a Jesus Cristo, a Meire, sua esposa, que nos orientaram. Se nós chegamos aqui num casamento, em santidade, reservados, foi porque a igreja cuidou de nós, o Moisés cuidou de nós, os irmãos, a Catarina, o Gleison, a toda a igreja. É por causa deles, por causa da igreja, que estamos aqui. Glorifico a Deus pela a igreja estar aqui reunida. Agradeço a Deus pela igreja aqui na terra, por ter transformado a minha vida. Tudo que eu sou e tudo que eu quero ser depende do Senhor. Eu não sou bom o suficiente, a Chile não é bom o suficiente. Nós somos bons porque o Senhor nos tem nos transformado, tem nos moldado. A honra, a glória devemos ao Senhor Jesus, que tem mudado a atitude do nosso coração, que dirigiu o nosso relacionamento de estarmos juntos até hoje. Glorifico a igreja, os cuidados, o Juscelino, o irmão que
ajudou tanto. Tantas coisas, a eles eu agradeço. Bens materiais, espirituais contribuíram demais para nós. Aprendemos com a vida dos casais. Louvamos ao Senhor, porque nós tivemos um verdadeiro ensinamento sobre relacionamento para casar. Eu não usurpei a Shirley, eu não atropelei o que eu não deveria de fazer. Graças à vida da igreja, o ensinamento que ela nos deu, a palavra de Jesus Cristo, nós nos preservamos. E eu quero amar demais a Shirley. Eu quero me entregar demais por completo a ti, Shirley. Não um amor sentimental, um amor de novela, mas eu quero dar a vida por você, querida. Entregar por você. Cuidar de você. Quero tomá-la como esposa. Quero que nosso lar, a palavra do Senhor, seja glorificada. Quero preocupar 100% contigo. Cuidar de você. Ser carinhoso contigo. Quero ouvir você sempre. Quero amar você intensamente. Eu estou casando com você não tão somente porque eu amo. Eu estou me comprometendo a ser seu marido para sempre. Eu me comprometo perante a você, perante os irmãos, a ser seu marido. Eu comprometo a minha vontade, não os meus sentimentos. Porque os sentimentos são passageiros e razoáveis. Mas a minha vontade eu posso controlar. Embora qualquer dificuldade, qualquer luta, o Senhor está conosco. Cristo está conosco, não tão somente para satisfazer a nossa própria vontade, nossa vontade física, nosso deleite próprio, de ter filho, de ter a própria casa, as próprias coisas. Mas estamos casados principalmente para cooperar com a vontade de nosso Deus. Que é de ter uma família de muitos filhos, iguais a Jesus. Nós queremos cooperar com o Senhor, formando uma família estabelecida, fundamentada na palavra do Senhor, nos ensinamentos de Cristo. Nós vamos nos casar, a igreja reunir nossa casa, para a gente frutificar a vida de Jesus Cristo, a sermos mais práticos e eficazes a frutificar a vida de Cristo. Nós estamos casando para cooperar com a vontade do nosso Deus, porque Ele tem essa vontade que todos se tornem seus filhos. E eu quero tê-la sempre ao meu lado, querido. Amém. Quero agradecer aos meus pais que têm me cuidado com muito carinho, têm me formado o que eu sou hoje. Quando eu estava doente, eles sempre estiveram ao meu lado, cuidando de mim. E hoje, para entregar um belo rapaz, eu agradeço que o Senhor possa abençoar a cada dia de vocês, papai. Mãe, eu amo muito você. Agradeço aos pais do Rusney por ter formado esse rapaz bonito. Eu também a mais bela das ovelhas, a mais elegante, mais charmosa. Graças a Deus. E a Shirley passou a respeitar o Rusney como irmão, tá? Amém? E eu quero dizer para os jovens, foram um exemplo como solteiros. E como casados, foram exemplos como solteiros, como casados também, vão ser. Amém? Quero convidar os pais deles, de ambos, para... Eles vão colocar as alianças nele, na Shirley, no Rusney. E eles vão orar. Nós, junto com eles, vamos orar para eles, pedindo ao Senhor que continue santificando essas vidas,
E após nós orarmos, eles estão livres, tá? Para os irmãos cumprimentá-los, abençoá-los, tá? Tá? Nós estamos alegres com vocês. Amém? Irmãos, vocês estão assentados, vamos ficar em pé e vamos abençoar o casamento do Rústico, abençoar o casamento da Shirley.